Tudo bem? Bom dia. Hoje a gente vai encerrar um pouco essa discussão de excreção. Então, hoje a gente vai falar do sistema excretor comparando os grupos de animais. Então, a gente vai falar um pouco de excretor em peixe, anfíbio, réptil, ave e um mamífero que não seja o ser humano, que foi o nosso assunto da semana passada. Então, a gente já conversou sobre excreção. Então, a gente já sabe que o sistema excretor ele está preocupado em eliminar metabólitos tóxicos, que são subproduto de alguma degradação. Então, algumas palavras-chave para a excreção comparada dos vertebrados. Então, a gente vai falar de osmorregulação. Um exemplo de osmorregulação são as glândulas de sal, que aqui em umas aves marítimas, né, elimina excesso de sal, então por isso que a gente chama ela de glândula de sal. Também isso é bem citado em algumas tartarugas que falam, em algum exercício às vezes aparece, determinadas espécies choram sal. Essas espécies que choram sal são espécies que estão eliminando excesso de sal ingerido pelo alimento, e é uma glândula a mais para essa eliminação, tá? A gente vai ver 3 tipos de rim, o pronefro, mesonefro e metanefro. A gente vai falar de osmorregulação em peixe de água doce, e que é o certo dulcícola, em água salgada e sobre os cartilaginosos, tá? E acho que são essas as maiores especificidades. Né? A gente vai falar de amônia, a gente vai falar de ácido úrico e a gente vai falar de ureia, que são os 3 compostos nitrogenados que os vertebrados excretam. Então, vamos lá. Então, os tipos de rim, então, novamente, aquele desenho que a gente viu no slide anterior. E aí, a gente vai ver aqui o pronefro, tá? O pronefro, ele é bem segmentadinho, tá? Então, vocês conseguem ver aqui várias curvinhas. Fica na parte anterior do corpo do animal. Filtram excretas do celoma. Então, aqui está o celoma, a cavidade abdominal, a cavidade corpórea, né? Celoma. E aí, em todos as larvas de vertebrado, né? Embrião, estágios larvais, os embriões, eles apresentam o pronefro. Aí, depois que deixa de ser embrião, ele adquire o rim que fica no estágio adulto, que pode ser o mesonefro ou o metanefro. O mesonefro, esse aqui do meio, tá? A gente já consegue ver glomérulos aqui, né? Então, eles também são segmentados, tá na região mediana do corpo do animal, filtra, excreta tanto do celoma quanto do sangue, né, do que vem do filtrado. Então, tem em embrião de réptil, ave, mamífero, e fica em peixes e anfíbios adultos. Metanefro. Bom, o metanefro, ele não é segmentado, ele se situa na região posterior do corpo do animal, é esse aqui, da ponta. Ele filtra excreta do sangue, então ele que faz o que a gente chama de filtrado. O filtrado glomerular só surge aqui porque ele está separado da cavidade celomática. Então, ele não filtra o que a gente chama de linfa, né? O que fica além das nossas cavidades em vasinhos bem pequenininhos. Ele filtra direto do que está nas excretas do sangue, do que está dissolvido do nosso sangue, tá? Então, a gente tem os glomérulos bem separados, né? A cada glomérulo com sua unidade filtrante. Os vasos, o glomérulo separado por essa estrutura já de néfron mais organizado. Opa, o néfron é mais organizado aqui, tá? Bom, aí a gente já conversou um pouco disso na última aula, mas relembrando então, de todos os compostos nitrogenados, a amônia é o mais tóxico de todos,
ela é extremamente solúvel em água, por isso dessa alta toxicidade. Ela demanda um grande consumo de água e um pequeno consumo de energia, porque como ela é muito tóxica, ela não depende de tanta energia para metabolizar, porque você não gasta energia para metabolizar uma coisa que já é super tóxica e já fica retida no primeiro filtrado. A ureia, ela é menos solúvel em água, ela é menos tóxica que a amônia, ela pode chegar a uma concentração alta no corpo até acontecer o filtrado, então existe aquela conversão de amônia em ureia, geralmente há uma concentração próximo do limite, então a gente vai convertendo a amônia em ureia e liberando ela no organismo, de forma que ela vai sendo eliminada. Lógico que consumos excessivos geram excessos amoniacais e depois o de ureia. A ureia, ela demanda o menor consumo de água e ela tem um maior consumo energético, porque você tenta eliminar assim que possível e fica demandando muita água. O ácido úrico, ele quase é insolúvel em água, ele é bem menos tóxico, ele fica armazenado no corpo por bastante tempo, é uma forma de economizar energia, e a gente vai conversar então de amônia, ureia e ácido úrico. Aí aqui também, né, então, quem excreta amônia, a gente diz que é amoniatélico, quem excreta ureia, a gente chama de ureotélico, quem excreta ácido úrico, uricotélico. Então, quem é amoniatélico, uricotélico, né, e ureotélico? Então, os cartilaginosos são ureotélicos, os peixes ósseos são amoniatélicos, principalmente, embora exista uma fonte secundária de ureotélicos bem quando existe algum problema de síntese, ou espécies que excretam ureia em pequena quantidade. Os anfíbios divididos em larva e fase adulta, então as larvas são amoniatélicas e os adultos ureotélicos. Os répteis, então os quelônios aquáticos, as tartarugas, né? As tartarugas marinhas, por exemplo, são ureotélicos e uricotélicos. A gente vai ver isso. E os quelônios terrestres são uricotélicos. Os crocodilianos também existem amoniatélicos, que é a grande parte, e uricotélico é uma fonte secundária de excreção. Os lacertídeos e os ofídeos, lagarto e cobra, uricotélico, ácido úrico predominantemente. Aí aqui estão os peixes cartilaginosos, tá? Então, peixe cartilaginoso, predominantemente ureotélico. A gente vai voltar naquele resuminho que tá bem bonitinho. Vamos lá. Esse tubarão aqui tá bem bonitinho, então vamos lá, olha aqui o nosso tubarãozinho. Em peixes cartilaginosos, tá? Então, existe o meio aqui isotônico, hipertônico e hipotônico. A gente vai conversar dessas três situações, tá bom? Então, vamos lá. Aí, o que acontece, né? Eles são animais isotônicos em meio hipertônico. Então, eles são isohipertônicos. Eles apresentam isotonia e o ambiente é hipertônico, que a gente está falando de ambiente marinho. Então, a pressão osmótica interna é maior do que a pressão osmótica externa do corpo do animal. Aí tem concentração de ureia, fluidos corporais dentro do corpo do animal. Problema: entrada de água por osmose, através das brânquias, pelo sistema que ele respira de boca aberta o tempo todo, a água fica passando enquanto ele se mexe, tá? Aí ganha as sais porque come. A solução, não beber essa água, por isso que elas saem pelo arco branquial e não entram. E o transporte ativo de sais da glândula retal, que faz essa eliminação excessiva de sais quando existe esse consumo excessivo de sal, tá bom?
bem tranquilo esse processo. Aí a gente vai para os peixes marinhos, mais peixes ósseos, tá? Então, o que acontece aqui, né? A gente tem uma diferença desse para o outro, porque eles são hipotônicos. E a gente viu isotonia em cartilaginosos. Então, a diferença de cartilaginoso para ósseos dentro do ambiente marinho é que os peixes cartilaginosos apresentam um sangue isotônico, enquanto a gente consegue observar uma hipotonia nos peixes ósseos. Por que essa hipotonia, né? Então, perde água excessivamente pelo sistema de bomba bucal, eles bebem água salgada, então eles apresentam essa hipotonia porque bebe também a água salgada. A pressão osmótica interna é menor do que a pressão osmótica externa, perde água para o meio, tá? Aí a solução, ingerir a água do ambiente para diminuir o volume da urina. Então os rins deles são poucos glomérulos, o filtrado dele é pouco eficiente perto do nosso. Ele produz uma urina isotônica com poucos sais, porque ele não consegue reter tanto, porque tem menos glomérulo. Então, a palavra-chave para lembrar de peixe ósseo é que ele tem poucos glomérulos, então o seu filtrado acaba passando mais sal, tá? Os peixes ósseos de água doce, eles são animais hipertônicos em relação ao meio hipotônico. Então, a gente está no ambiente dulcícola, a gente tem uma questão osmótica diferente, e aqui a gente vai ter animais com uma hipertonia em relação ao ambiente. Isso acontece pela dissolução do que ele comeu. Então, aí, a pressão osmótica interna é maior do que a pressão osmótica externa, absorve água do meio, perde água excessiva, aí então como que fica essa excreta, né? A urina fica hipotônica, então vê que ele sempre fica, a urina parece que fica um a menos do que o bicho é. Então, olha aqui, a gente tinha peixe cartilaginoso e isotônico. Aí, como que é a excreta dele? Então, ele vai ter ali um ganho de sal. Aí, peixes ósseos marinhos. Então, ele acontece o quê? Ele bebe água salgada, ele é hipotônico. Como que fica a excreta dele, então? Como que ele acaba excretando? Um pouco a menos, porque ele perde água para o meio. Beleza. Então, ele é hipotônico e ele excreta isotônico. Beleza. É sempre diferente o animal e sua excreta. E agora, o dulcícola. O dulcícola, ele é hipertônico e sua excreta é hipotônica. Então, ele apresenta hipertonia quando ele é filtrado, ele excreta hipotonia, hipotônico. Aí a gente veio para os anfíbios. Então, anfíbio é protonéfro na larva, amoniatélico, e muda quando fica na fase adulta. Então, vamos voltar lá para o nosso resumo bonitinho aqui, que a gente consegue ver que os anfíbios a gente divide em dois momentos, amoniatélico e ureotélico quando adulto. Aqui a gente tem o desenho dos rins, do canal do ureter e a cloaca. Então, não tem bexiga, não tem uretra, tá? E tem cloaca, porque vai para o mesmo canal onde saem outras coisas e não só essa excreta. Aí, bom, agora a gente está saindo dos animais de transição do ambiente terrestre para o aquático, como os anfíbios, e agora a gente vai começar a pensar nos animais que ganharam o ambiente terrestre. Quando os animais ganharam o ambiente terrestre, eles adquiriram características para economizar água. São essas adaptações. Impermeabilizar a pele, seja com quitina ou queratina, então, quitina no caso dos artrópodes, né? Queratina também tem animais com queratina, a gente tem um cabelo com queratina, queratina e quitina está sempre presente no reino animal para fazer envoltórios corporais. Os répteis têm uma grande quantidade de queratina em sua pele.
Então, outra adaptação para reduzir, para não perder água, né? Para economizar água. Então, reduzir a taxa de filtração glomerular, então, menos glomérulos, produzir excretas pouco tóxicas, como no caso de ter prioridade para ácido úrico e ureia, a reabsorver a água nos túbulos renais, então, quando existe a bexiga e a urina fica condicionada, ela é reabsorvida quanto à água, né? Então, você acaba reabsorvendo água. Quando as fezes estão prontas, não são eliminadas, também acontece reabsorção de água. E as excretas em gerais, quando se reúnem na cloaca dos animais que formam a urina e eliminação separada. Economia de água em funções metabólicas. E o camelo. O camelo, ele tem retenção de águas em alguns tecidos, né? Então, a gente fala que são tecidos resistentes à perda de água, como é a suculenta à perda de água. Então, na planta, as plantas suculentas, elas conseguem reter em seus tecidos um volume maior de água, e ela não perde tanta água. Então, essas adaptações para não perder água é mais ou menos o que essa retenção de água em tecidos é mais ou menos o que acontece da retenção de água em tecidos resistentes, como no caso do camelo. Aqui a gente tem os répteis. Então, aqui a gente tem um lagartinho para a gente conseguir enxergar aqui. Está destacado o canal da cloaca. O canal da cloaca. Aí a gente consegue ver o rim bem dorsal, uma bexiga urinária, diferente das aves, os répteis têm bexiga urinária, então excreta ácido úrico, e a tartaruga marinha excreta ureia e ácido úrico. A excreta dos répteis costuma ser semissólida, uma coisa que a gente popularmente chama de pastoso. As aves, então as aves, assim como os répteis, a gente não está mais falando de mesonéfro, a gente está falando de metanéfro. Então, a partir de réptil, a gente está falando de metanéfro. Vamos lá no metanéfro, olhar para a cara do metanéfro. Então, a gente já não tem aquela comunicação com o celoma, direto com o vaso sanguíneo, os glomérulos. Então, às vezes, mais de um vaso abastece um glomérulo. As aves são uricotélicos, mas também tem metanéfro em sua unidade, né, filtrante. Então, a gente tem aqui, para ilustrar, né, os rins das aves, que também acabam na cloaca, sua excreta de ácido úrico, não tem bexiga, a excreta também é semissólida, próximo do pastoso. Aí aqui a gente tem um desenho com outros órgãos anexos, para a gente conseguir entender, né, as relações. Então, aqui a gente está vendo os rins bem dorsal, né, quase que o órgão mais dorsal da cavidade do corpo do animal, do celoma, né, e aqui a cloaca, onde acaba não só excretor, mas também acaba digestório, excretor e reprodutor. E é isso. Vamos lá agora, mamíferos. Hoje a aula é mais rapidinha em comparação da semana passada, para dar uma compensada. E agora a gente, para não falar de novo de mamífero, a gente vai lembrar que os mamíferos são ureotélicos, metanéfros também, né, metanefrídeos. Os mamíferos aquáticos são metanéfros, mais amoniatélicos, porque excretam amônia, né? E eles têm essa estrutura de rim aos pares, ureter, bexiga, uretrar para o mundo. Gosto de lembrar que os gatinhos são mamíferos, filhos de suas mães gatinhas, então não dê leite de vaca para um gatinho. E se você tem algum gato doméstico, tente priorizar, dar uma ração de qualidade, com um teor de proteína bom e uma proteína bem de alto poder de digestibilidade,
porque é muito comum, ao longo da vida de um gato doméstico, apresentar doenças renais, porque as rações geralmente têm excesso de sal. Esse excesso de sal, para ela ficar mais palatável, mais gostosa para o gato comer, costuma a longo prazo deixar o gato com complicações renais. Então, é um grupo de animal que padece muito de problemas renais, mais do que os cachorros, porque as rações de gato costumam ter um excesso de sal maior do que as rações de cachorro. Então, vale a pena aí, você que tem um gatinho, zelar pela qualidade da ração que ele vai comer. Então, só para a gente acabar, então, de falar dos animais ureotélicos, vamos falar um pouco sobre diurese. Então, existe uma relação direta entre a diurese e o sistema hipotálamo-hipófise, que é uma glândula, são duas glândulas muito importantes, né? Um complexo glandular que fica abaixo do seu cérebro, muito importante, porque ele tem receptores osmóticos. Então, basicamente, o seu hipotálamo-hipófise percebe que existe uma alta concentração. Aí, eles estão de olho no teor dissoluto que está dissolvido no seu sangue. Então, a hipófise, ela libera ou não libera ADH. Então, a gente vai ver aqui duas situações quanto à permeabilidade dos túbulos renais, causada pela ação do hormônio antidiurético, que o apelido dele é ADH, tá? Então, situação 1. Pequena quantidade de água, toma-se pequena quantidade de água. A tonicidade do sangue aumenta, a hipófise libera ADH, existe uma maior reabsorção de água, pois os túbulos estão permeáveis, o organismo retém essa água, a urina fica hipertônica. Então, ela fica concentrada em pequena quantidade. Ou seja, a hipófise liberou a ADH para reabsorver a água que tinha dentro do sangue da pessoa, porque ela não bebeu água. Situação 2. Toma-se um grande volume de água. A tonicidade do sangue diminuiu. Então, a hipófise não precisa liberar ADH, porque tem água disponível no sangue. Então, não precisa reabsorver a água, pois os túbulos renais estão impermeáveis à água. O organismo não retém água, controla bacana. A urina é hipotônica, beleza. Mais diluída, com volume maior, como a gente quer que seja a nossa excreta. A gente não quer que a excreta seja em menor volume, muito concentrado de toxicidade. Basicamente, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que se eu beber, é bem legal durante assim, a sua vida você guardar algum horário do dia para beber um volume conhecido de água e observar se você fez um xixi mais ou menos daquele volume ou não. Se você não fez esse xixi, provavelmente você está tomando pouca água e você está aqui nessa situação 1, onde a urina a gente consegue observar o excesso de soluto, pequeno volume, concentrada, e não é a urina que a gente quer produzir. Bom, pessoal, hoje era isso que eu queria falar com vocês. Então, a gente já falou de humanos na semana passada em uma aula bem extensa, então eu tentei reduzir um pouco o volume dessa aula para a gente fazer nessa aula um assunto e já começar a pensar em cardiovascular a partir da próxima aula e cardiovascular de humano, como é importante a gente pensar em cardiovascular quando mora-se em grandes cidades e, enfim, respira-se muita poluição. Então, só para a gente fechar esse assunto, para a gente se preparar para ir para o cardiovascular, conversamos, então, das formas de excreção dos vertebrados, em peixe, anfíbio, réptil, ave e mamíferos. Pensamos lá no gatinho, um mamífero diferente, para não ficar só pensando em humanos. Então, a gente viu as especialidades, né, especificidades de, por exemplo, os peixes ósseos dulcícolas. Então, o ambiente está hipotônico, ele está hipertônico. Falamos
dos peixes ósseos de água salgada, onde o ambiente está hipertônico e ele está hipo. Conversamos sobre os peixes cartilaginosos, que são isotônicos em um ambiente hipertônico. Aí, vimos as osmorregulações que acontecem nos diversos grupos de animais, os diferentes tipos de rim, totalmente ligado ao celoma em larvas, parcialmente ligado ao celoma e separado do celoma. Falamos bonitinho da vascularização desses rins. Falamos sobre o consumo de água pelos compostos de excreção. Falamos das especificidades dos grupos dentro de cada jeito de excretar. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, não hesitem em escrever para mim. Tá bom, gente? Obrigada aí pela atenção e a gente se vê na próxima.